Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na reação do pastor Silas Malafaia a uma reportagem investigativa, sabe? Sobre as finanças dele e as atividades. Temos aqui uns relatos bem detalhados dessa interação toda. O foco é na dificuldade para conseguir respostas e, claro, no que ele respondeu quando finalmente falou. A ideia é entender essa dinâmica, né, os argumentos de defesa dele e algumas aparentes contradições que a fonte levanta. Vamos lá desvendar isso. Então, a apuração já começa mostrando como foi difícil para o jornalista falar com o advogado do pastor, o Jorge Vassip Neto. Coisa de quase um mês, né? Ligações, recados na secretária, promessa de retorno que não vinha. Essa resistência inicial não é tão incomum, né? Em jornalismo investigativo, principalmente com figuras assim de poder. O que chama a atenção aqui pelo relato é como a coisa muda de repente. Exato. Quando o prazo estava apertando, aí sim o contato acontece. Mas olha só, com uma condição: mandar as perguntas direto para o Malafaia também. E aí, aí o tom muda radicalmente. Depois que ele recebe as 11 perguntas, era sobre renda, patrimônio, dízimo, a Operação Timóteo, lembra? Aquela da PF sobre royalties, o jatinho também. A reação que está documentada foi assim, bem agressiva. Acusou de safadeza, mentira, manipulação, essas coisas. E o mais curioso, né? Ele promete responder formalmente só no outro dia. Mas poucos minutos depois, dispara 19 áudios. Mais de 30 minutos de fala. Essa impulsividade, né, contrasta totalmente com aquela dificuldade inicial de conseguir contato. Total. Vamos então ver o que tinha nesses áudios. Um dos primeiros pontos, segundo a fonte, é ele tentar desqualificar a investigação, dizendo que era coisa da esquerda, ataque político. Uma tática conhecida, né? Para desviar o foco do conteúdo em si. Mas e os pontos mais concretos? O jatinho, por exemplo. Ele diz que não é dele, que é da associação, da AVEC. Chama até de avião velhinho. Pois é, só que a fonte coloca um contraponto. O próprio Malafaia teria dito nos áudios que a AVEC paga o treinamento dos pilotos, que é caro, no exterior. E a fonte ainda lembra o valor do avião, 1,4 milhão na época, que hoje seria quase 8 milhões. Fica a pergunta sobre como esses recursos são gerenciados, né? Outro ponto que a apuração destaca como tenso é a questão das doações para a AVEC. A versão que sempre circulou era de valores pequenos, via boleto, aquela coisa. Só que nos áudios, ele teria admitido receber pacotes de dinheiro vivo durante viagens e tal. É uma mudança bem significativa na narrativa, né? Com certeza. E tem também a história do advogado Willard Tomás na Operação Timóteo. Nos áudios, o Malafaia diz que o Tomás não ajudou em nada. Só que a fonte foi buscar um relato anterior do próprio pastor, onde ele dizia que pediu ajuda para o Tomás justamente pela influência dele lá em Brasília. Qual versão fica? É complicada. Essa aparente inconsistência, né? Ao longo do tempo, é algo que a fonte ressalta bastante. E acontece de novo com a renda e o patrimônio. Ele reclama que expuseram os dados, fala de sigilo bancário, embora os dados viessem de processos públicos, segundo a fonte. Menciona 7 anos sem receber salário da igreja. Que, aliás, a fonte diz que coincide com um período de dificuldade da editora dele. Exato. E aí ele questiona a discrepância que a reportagem aponta entre a renda declarada e um patrimônio que não estaria crescendo na mesma proporção. E a questão-chave, o indiciamento por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo. Nos áudios, ele nega. Com veemência. Nega. Só que a fonte afirma que viu um documento da Polícia Federal de 2016 que indicia ele sim, com base na Lei de Lavagem de Dinheiro, a 961398. É uma contradição bem direta que a investigação aponta. Depois que a matéria saiu, a reação pública dele foi um vídeo, né? Com xingamentos, canalha, vagabundo. E aliados como Marco Feliciano vieram falar em perseguição religiosa. Mas a fonte ainda traz um outro episódio, meio paralelo, mas que chama atenção. Uma tentativa de assalto que o Malafaia sofreu na BMW blindada dele. E o que o relato do jornalista destaca nesse caso são umas pontas soltas na investigação policial, sabe? O nome do Malafaia, por exemplo, não estaria no primeiro boletim de ocorrência. E os seguranças, que eram PMs, e um policial penal que reagiram ao assalto, teriam mudado a versão.
Primeiro se identificaram como seguranças dele, depois disseram que só interviram por acaso, como cidadãos comuns. Estranho, né? Muito. E o detalhe que a fonte usa para amarrar isso tudo. O carro que esses policiais usavam, um Toyota Corolla, estava registrado em nome da Igreja do Malafaia, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Isso meio que ecoa umas falas antigas do próprio pastor, que a fonte cita, sobre ele ter seguranças policiais competentes, armados, preparados. Se a gente junta tudo isso, o que parece emergir desse material é um padrão, né? Reações muito defensivas, narrativas que talvez se ajustem conforme a situação. E esse incidente da BMW levanta perguntas sérias sobre essa mistura de segurança pessoal, bens da igreja, atuação de agentes públicos. No fim das contas, o que esses relatos mostram é bem essa tensão, né? De um lado, a dificuldade para conseguir respostas claras, documentadas. Do outro, reações muito fortes, às vezes agressivas, informações que parecem se contradizer quando ele é confrontado. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Pensando nessa teia toda que as fontes descrevem, finanças pessoais, recursos da igreja, influência política, segurança particular, que questões maiores sobre transparência, sobre responsabilidade, acabam surgindo para figuras públicas tão influentes que atuam justamente aí, né? Nessa junção complexa entre fé, poder e muito dinheiro.